Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, hoje celebrando a oitava do Natal, temos a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 8 a 10, e capítulo 7, 54 a 59. Vamos à leitura. Estevão, cheio da graça e do poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Intervieram então alguns na sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele, e, arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas dispuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que essa leitura hoje traz para nós é porque hoje é celebrado o ofício festivo de Santo Estevão, que é o primeiro mártir da Igreja. Dessa leitura dos Atos dos Apóstolos, anteriormente, alguns capítulos antes, são delegados alguns diáconos para cuidar das viúvas, né, da distribuição da comida, porque os helenitas eles estavam reclamando que elas não eram servidas direito por todo mundo. Aí os 12 apóstolos eles resolveram se reunir para poder designar diáconos para ficar no serviço, nesse serviço. E escolheram homens de fé, 7 homens de fé e cheios do Espírito Santo. E Estevão era um deles, principalmente, né, porque tinha grande poder da palavra. E quando ele estava no templo, discursando a respeito da igreja, né, no capítulo anterior vocês podem estar conferindo isso, né, eles conseguem ficar com ódio dele, porque ele era tomado da graça de Deus. O Espírito Santo de Deus falava por ele. Ele não tinha medo e nem tinha vergonha de estar ali, porque o Espírito do Senhor falava por cada um deles, como o Senhor os entregou, soprou o Espírito Santo. Assim, os apóstolos impuseram as mãos nesses diáconos e eles foram abençoados por eles. Então, Estevão foi falsamente acusado de diversas injúrias para poder estar sendo preso, né, pelos aqueles que estavam na sinagoga. E ele não teve vergonha, não teve medo e acabou no julgamento dele fazendo discurso. Depois vocês conferem no início do capítulo 7 todo esse discurso de Estevão. E quanto ao martírio dele, essa forma de estar apresentando o Senhor e cheio do Espírito Santo, as pessoas tomavam de ódio, porque dentre os que propagavam a palavra, tinha os que recepcionavam bem a palavra e se convertiam, e outros não. E outros que detestavam os cristãos e faziam de tudo para poder prendê-los, maltratá-los, castigá-los, julgá-los e matá-los. Entre eles estava Saulo, que recebeu as vestes de
Santo Estevão, quando ele viu a glória de Deus, o céu se abrindo, e também no finalzinho, no versículo 60, ele fala que para o Senhor perdoar eles. Há uma proximidade da paixão de Cristo, uma semelhança da paixão de Cristo com esse martírio de Estevão. Alguns estudiosos falam a respeito disso. E o próprio Cristo fala a respeito disso no Evangelho de hoje, que as pessoas iriam julgá-los, entregar aos tribunais, iriam ser açoitá-los nas sinagogas por causa do nome de Jesus, por causa daquele que veio salvar o mundo. E falou também, né, para que eles não se preocupassem em colocar palavras, porque o Espírito Santo falaria por eles, assim como falou por Santo Estevão, né, deu toda facilidade para ele estar discursando e defendendo a Igreja de Cristo, porque era duvidoso, né, de vários outros vieram antes deles, né, tentando convencer o pessoal das suas ideologias e morreram e se dispersaram, né. Alguns capítulos anteriores fala a respeito disso, o instrutor de Paulo fala sobre isso. E com o Espírito Santo de Deus indo à frente, a igreja prosperou. Como todos nós sabemos, né, graças a Deus estamos aqui hoje, através do Espírito Santo de Deus imposto pelo próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmã e irmão, muito obrigado por acompanhar essas primeiras leituras. Que o Espírito Santo de Deus possa estar iluminando nessa oitava do Natal. Obrigado e até amanhã.